Olá, meus amigos, meus queridos. Aqui estamos nós mais uma vez para compartilhar com você mais uma porção da Palavra de Deus. Aqui está a minha Bíblia, o livro santo do Senhor, e a nossa reflexão será no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, no versículo 2. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus está falando aqui num contexto em primeira instância, da destruição de Jerusalém e também sobre o final dos séculos, por ocasião da sua vinda. Essa expressão não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, tem essas duas aplicações. Mas eu quero tirar uma outra advertência desse texto e de lições preciosas de tudo aquilo que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Sabem, queridos, eu posso estar errado em minha avaliação, mas eu até certo ponto desconfio de alguns reavivamentos que são motivados pela tragédia ou logo após as tragédias. E vou lhes explicar o porquê de tal afirmação. Em 11 de setembro de 2001, num ataque terrorista às Torres Gêmeas do World Trade Center, fez com que o mundo parasse para assistir ao vivo diante das câmeras de televisão, prédios em chamas e mais de 3.000 pessoas mortas. Assim como a destruição de Jerusalém no ano 70, não ficou pedra sobre pedra que não fosse derribada. Essas tragédias, elas nos remetem à descrição das pragas que se abaterão sobre a terra, que está registrada no livro do Apocalipse, onde a Bíblia diz também que cairão a cidade das nações, Apocalipse 16, versículo 19. Assim como a queda das nações, a queda também das instituições políticas. O Senhor Jesus advertiu lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, verso 28, ele disse assim: ao começarem estas coisas a suceder, ele nos advertiu: exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Em outras palavras, Cristo quis dizer que nessa ocasião, o cristão experimentará sentimentos contraditórios. Um dos sentimentos será tristeza e perplexidade pela devastação física do nosso planeta e a perda de vidas humanas. E ao mesmo tempo ele disse que nós deveríamos nos alegrar, nos exultar, porque a nossa redenção se aproxima. Sabe, não é difícil observar que essas grandes tragédias, como essa pandemia que estamos vivendo, elas provocam um efeito nas pessoas, levando muitas delas a uma reflexão e uma mudança na sua vida espiritual. Mas nem tudo isso é feito dentro de um espírito de sinceridade. E aqui vai a minha tristeza quanto a isso. E vou dar-lhes mais detalhes. O Dr. Samuel Bakhioc, ele escreveu que, permita-me ler com você, as imagens das torres do World Trade Center queimando-se e desmoronando como caixas de papelão, desafiaram muitos americanos a reconhecer sua finitude e desamparo, levando muitos a buscarem a Deus naquela ocasião. O Dr. Bakhioc diz que houve um reavivamento, especialmente nos Estados Unidos, logo após a tragédia da queda das Torres Gêmeas. E ele continua dizendo o seguinte: os ateus desapareceram da América após o 11 de setembro. O comparecimento às igrejas e às sinagogas quase que dobrou da noite para o dia. E ele diz ainda mais, que tudo isso desafiou as pessoas a reexaminar sua vida e humilhar o coração e arrepender-se de seus pecados. Parece tudo isso ser maravilhoso, mas infelizmente, como eu gostaria de não dizer o que eu vou dizer agora, infelizmente, à medida que a tragédia foi ficando distante,
foi ficando para trás. As pessoas foram voltando à sua velha vida, à sua velha maneira de viver. Sabe, a nossa necessidade, a maior das nossas necessidades, é de um reavivamento da primitiva piedade. Mas o que deve causar esse reavivamento é a unção do Espírito Santo na nossa vida, através de um estudo acurado das Escrituras e de passar tempo em comunhão com Jesus. Somente isso trará um reavivamento permanente, não provocado por tragédias ou pelo medo, mas provocado pelo desejo de viver uma nova vida em Cristo Jesus, pela unção do Espírito Santo, pela chuva serôdia que será derramada sobre as nossas vidas nesse tempo que estamos vivendo, que é tempo da chuva serôdia. Então eu quero conclamar a você, meu amigo, é claro que esse tempo de pandemia, você deve ter feito muito conserto na sua vida com Deus. E isso é muito bom. Isso é extraordinário, isso alegra o meu coração, o que eu tenho visto e ouvido ao longo de todos esses dias. Mas eu quero também advertir que não deixe que isso passe. À medida que a pandemia vai ficando para trás, vai ficando distante e a gente começa a viver o que as pessoas têm chamado de novo normal. Não permita que esses desconcertos, dessas promessas que você fez para com Deus, esse reavivamento pelo qual você tem passado, não permita que isso vá ficando para trás quando a pandemia passar. O verdadeiro reavivamento, nós devemos buscá-lo dia a dia. Estejamos nós vivendo uma tragédia ou vivendo em bonança. Se buscarmos ao Senhor Jesus de todo o nosso coração, Ele se deixará achar. Mas reavivamento provocado por medo, por tragédias, não é um reavivamento verdadeiro, nem um reavivamento da primitiva piedade. Não permita que isso que aconteceu com você, esse reavivamento pelo qual você passou e está passando nessa pandemia, não deixe que isso nunca seja apagado da sua vida. Por isso que Paulo advertiu, não extingais o Espírito, mas permaneça na comunhão com Ele, permaneça com Jesus, porque Ele disse, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, então sim terá ocorrido na sua vida um reavivamento verdadeiro. Não deixe que esse reavivamento pelo qual você tem passado ao longo dessa pandemia passe juntamente com ela e você volte à nova vida. É um apelo que eu faço de todo o meu coração, do desejo da minha alma, é que esse reavivamento seja um reavivamento permanente na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz e a certeza de um reavivamento permanente pela unção do Espírito Santo na nossa vida. Um grande abraço e que Deus nos abençoe a todos. Amém.